A UPA tem um lugar muito especial na minha vida, na minha história, pois assim como vocês, adolescentes, eu encontrei a Cristo na fase da adolescência, aí, com os meus 14 anos. Foi quando eu fui convidado para um acampamento. Vocês fazem acampamento aqui? Faz tempo que não faz, né? Campa dentro. Ano que vem estão convidados para participar lá do nosso Acampupa. Depois eu passo o convite aí, será em setembro de 2023, mas eu lembro exatamente quando eu recebi o convite para um amigo da escola, para ir no acampamento, e naquele instante, naquele momento, naquele ambiente, totalmente novo para mim, tive ali um encontro real com Cristo, e isso mudou tudo, como nós cantamos aqui, isso mudou toda a minha vida. Por isso eu tenho um carinho muito grande por acampamentos e também pelo ministério da UPA, pois fui muito bem acolhido na UPA, na minha adolescência. Lembro dos meus conselheiros, por isso valorizo muito aqueles que se dispõem a servir nesse ministério, como a vida do Jonathan. Sei que ele está em um processo de transição, espero que vocês tenham aprendido muito com a vida dele, e recebam bem aqueles que continuarão esse trabalho. Sei que todo trabalho com adolescente é desafiador, pelo próprio adolescente. Vocês não são fáceis. Eu lembro, na minha adolescência, eu não era fácil. Então, tem a timidez, tem aqueles que são mais tímidos, tem aqueles que são mais para fora, enfim, uma bagunça. E trabalhar com adolescente não é fácil, é desafiador, mas é talvez um dos ministérios da igreja que quanto mais bem investido, melhor frutos darão na própria vida da igreja. Então valorizem vocês, adolescentes, aqueles que acompanham vocês, aqueles que caminham com vocês. Não é à toa que a UPA de vocês chegou a 43 anos, talvez com altos e baixos, como toda a igreja tem, mas estão tendo a oportunidade de celebrar 43 anos. Histórias de outras vidas que passaram, hoje pessoas bem mais velhas, mas que se você conversar com eles, certamente terão boas lembranças e memórias da época que foram adolescentes, porque aquilo que vocês constroem aqui na adolescência, é a base de vocês, talvez o ponto de retorno de vocês, quando mais para frente, quando enfrentarem aí o ambiente universitário, quando começarem a fazer escolhas com quem se relacionar, qual profissão seguir, e talvez escolhas essas que desviem você do caminho, mas a base que vocês construírem aqui hoje, será esse ponto de volta, tal como foi importante para mim, porque teve uma fase da minha vida, quando entrei na universidade, que eu me distanciei totalmente do Evangelho, mas eu pude voltar, e eu só pude voltar porque eu tive um ponto de retorno, que foi rememorar as minhas experiências de acampamento, a minha profissão de fé, e tudo aquilo que eu vivenciei na minha adolescência, que não foi à toa, embora muitos levem a adolescência e a própria relação da igreja, da fase da vida de vocês com a igreja, assim, de forma muito superficial ainda, mas tudo aquilo que vocês ouvem aqui, ainda que não retenham como deveriam, todas as experiências que vocês têm, Deus certamente se utilizará de tudo isso para fortalecer a caminhada de vocês. Que Deus continue assim usando esta UPA, usando a vida de vocês, essa fase da vida de vocês, que é a adolescência, para aproveitarem o melhor que Deus tem para a vida de vocês. O texto que o Jonathan nos passou foi lá em 2 Coríntios capítulo 5, com o tema reconciliados. Antes de ler o texto, quero vivenciar aí com vocês uma experiência. Eu não sei o quantos aqui que tem amigos já se viu numa situação de conflito entre talvez dois dos seus melhores amigos, mas entre eles brigaram, contaram uma fofoca um do outro, isso chegou, e aí um ficou de mal, e você ali no meio,
tentando ouvir os dois lados e de alguma maneira tentando reconciliar esses dois lados, porque afinal você é amigo dos dois, e se envolveu aí numa briga, num conflito, e agora se vê na situação de reconciliar os dois lados, de apaziguar os dois lados. Alguém já viveu essa experiência na escola, aqui na igreja? É muito comum, não é, meninos? É muito comum. O adolescente adora se envolver numa treta, adora uma fofoca, e aí se vê envolvido, e aí tem que depois se reconciliar, pedir perdão, fazer as pazes uns com os outros. E veja, não é diferente daquilo que nós vivemos desse relacionamento com Deus. A Bíblia nos conta, e aí você já sabe de decor, Gênesis capítulo 3, a consequência da escolha dos nossos representantes, de Adão e Eva, foi o pecado. E qual a consequência do pecado para o nosso relacionamento com Deus? Deus que nos criou num relacionamento perfeito, para que tivéssemos perfeita comunhão com Deus, o homem, ao pecar, escolheu não ter comunhão com Deus, escolheu não seguir o caminho de Deus, escolheu não seguir os conselhos de Deus para a sua vida, escolhendo seus próprios caminhos, achando o que é melhor para a sua própria vida. E você talvez, quando lê o texto, fique com raiva lá de Adão e Eva. Cara, não seria diferente se você estivesse lá naquela situação, porque é bem assim hoje. Quantas vezes seu pai e sua mãe diz: não, é isso, você tem que caminhar por esse caminho, não, essas escolhas são melhores, e você ignora a opinião e o conselho dos seus pais, e toma ali as próprias decisões. Adão e Eva fez isso, ignorou o conselho de Deus, e achou que aquilo que eles desejavam era o melhor para eles. E nesse relacionamento que Deus criou para que fosse perfeito, houve um rompimento, houve uma quebra. Portanto, desde Adão e Eva, todos, desde aqui o mais ancião, e eu não sei quem é, julgo talvez pelos cabelinhos brancos, até o mais novo, o João Paulo, é João Paulo? Até o João Paulo, aquele bebezinho fofo, ele já nasce num estado de desobediência, num estado de conflito, em rebelião com Deus. Sim, aquele bebezinho fofo já nasce num estado de rebelião contra Deus. Ele ainda não teve oportunidade de manifestar tudo aquilo que está lá dentro dele, o seu pecado. Eu tenho 3 lá em casa, e sei muito bem como são pecadores, e como nos desafiam a todo momento. Estamos esperando aí a nossa 4ª agora, uma menininha. Tenho 3 meninos e agora virá uma menina, para ver se manda neles e bota ordem lá na casa. Brincadeira. Mas todos nascem já nesse estado de rebelião contra Deus. A Bíblia vai dizer que todos são inimigos de Deus. Não sei qual é a concepção que você tenha de inimigo, ou de um anti-herói. Talvez para os meninos principalmente, ainda é muito fresca essa memória do mundo da Marvel, do herói, do anti-herói. Nem anti-herói, né? É do inimigo mesmo, do mal. Meu filho sempre pergunta: papai, esse aí é do bem ou é do mal? Para já saber qual é o vilão e qual que é o herói. Inimigo é aquele que luta contra, é o que desobedece, é o que se contrapõe a todo momento. E esse é o nosso estado, esse é o estado de todos nós. Nascemos em rebelião contra Deus, somos inimigos de Deus, não queremos. Ninguém acorda de manhã e fala: puxa, hoje eu quero louvar a Deus. Não, todos nós nascemos dessa maneira. Os seus amigos lá na escola são rebeldes contra o Criador de todo o universo. Esse é o nosso estado. Por isso
que precisou Deus, o próprio Deus, vir até nós para nos reconciliar com Ele. E aí eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Eu vou ler até o versículo 21. Eu vou ler na versão NAA, tá bom? Se você quiser acompanhar a leitura ou na sua Bíblia, ainda que seja diferente a linguagem, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, e nós vamos ver o que é tudo isso, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tal como um dia você já teve que reconciliar duas partes, dois amigos, duas amigas que brigaram, ou até mesmo por vezes dentro do próprio lar, da própria casa, se tem irmão que brigou com o pai, ou os próprios pais brigaram, você de alguma maneira tentou os reconciliar. Deus fez isso de maneira muito maior conosco, em Cristo Jesus. Por que Ele nos reconciliou? Como eu disse, porque nós estávamos nesse estado de rebelião contra Deus, de estado de inimizade contra Deus. Não é só não querer seguir a Deus, mas é fazer de tudo contra Deus. Se Deus diz, vai por aqui, o inimigo vai pelo lado oposto, e ainda critica, e ainda fala mal, e ainda coloca pedras no caminho daqueles que buscam a Deus. Esse é o inimigo de Deus, alguém que é averso totalmente à ideia de Deus, das Escrituras, de uma vida, de viver uma vida santa. E uma vez que todos nós nascemos dessa maneira, é impossível para nós nos reconciliarmos com Deus. É impossível. O homem tentou, ao longo de todos os anos, de todas as eras, buscar se reconectar com Deus, com o sagrado. Tentou fazer isso criando imagens para que adorasse um Deus, criando sistemas de valores para que através desses sistemas pudesse se reconectar com Deus, buscando meditação. Não, eu vou me reconectar com Deus através da meditação, e fica lá horas e horas olhando para dentro de si, fazendo um barulho estranho de um gato, tentando se conectar, se reconectar com um Deus, a ideia de alguém que transcende. Mas nada que o homem criou, nenhuma religião que o homem tenha criado, nenhuma, budismo, hinduísmo, espiritismo, qualquer tentativa do homem tentar se conectar com Deus foi possível. Por quê? Porque é impossível. O homem, por natureza própria, ele não vai buscar o Deus verdadeiro. Foi preciso o próprio Deus vir até nós. A iniciativa da reconciliação não é nossa. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui, antes da conversão, aqueles que assim já passaram por ela, acordou e falou: puxa, que vontade de ler a Bíblia. Nossa, como eu amo obedecer os meus pais. Nossa, eu tenho uma alegria e um prazer em arrumar a minha cama, o meu quarto, porque eu sei que isso glorifica a Deus. Duvido não, tenho certeza, não existe ser na face da terra que tem essa disposição por conta própria de buscar a Deus, de buscar obedecer os mandamentos de Deus, de amar a lei, a obediência, porque isso te faz mais próximo de Deus. Não, é impossível.
Por isso diz a palavra que o próprio Deus veio até nós. Quando nós começamos e o texto diz, ora, tudo isso provém de Deus, tudo isso o quê? É uma pergunta que nós precisamos fazer. E se você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode voltar alguns versículos apenas, versículo 15. Alguém, por favor, lê para a gente, versículo 15, o que diz lá? Um só. Falando de Jesus Cristo, diz, e Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam agora para Cristo, por quem morreu e ressuscitou. Versículo 17. Pode ler. Está na tela também, ó. Se alguém está em Cristo, se alguém passou pela conversão, olhou para Cristo, reconheceu seus pecados e viu nele o seu Salvador, é nova criatura. Aquilo que aconteceu, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Paulo vai dizer, ora, tudo isso provém de Deus. O fato de Cristo ter vindo a nós, de nos ter dado a sua própria vida para nos resgatar, para nos dar a salvação, para nos dar o perdão, essa obra provém de Deus, e Ele diz que nos reconciliou consigo mesmo. A atitude da reconciliação não é parte de você, não parte de nós, mas parte do próprio Deus vindo até nós, por meio de Jesus Cristo. Há um intermediário, esse é Jesus Cristo. Ninguém aqui seria capaz de dar a sua própria vida por você mesmo. Não, Deus, eu vou me oferecer, vou morrer por mim para perdoar os meus pecados. Impossível, porque como eu disse, nós já nascemos com defeito, nós já nascemos inclinados para fazer a coisa errada, nós já nascemos inclinados para botar o dedo na tomada, olhar para os nossos pais e enfiar o dedo ainda assim, não ouvindo os conselhos dos nossos pais, mas querendo ser guiado pelos nossos próprios conselhos. É impossível uma pessoa dessa buscar a reconciliação. Quando você foi resolver a treta dos seus amigos, por que precisou de você? Porque nenhum tomou a iniciativa de falar, puxa, eu fiz errado mesmo, vou lá pedir perdão. Puxa, é verdade, eu fui, falaram mal de mim, mas tudo bem, eu vou lá e já ofereço perdão e vou buscar a nossa amizade. Por isso que tem a sua figura. Ou se você não foi o reconciliador, você pode ter sido a parte da treta, né? De quem brigou e não buscou a reconciliação. Mas precisou de alguém precisou intervir, um terceiro precisou vir até vocês para resolver a situação. Muitas vezes é um amigo, muitas vezes são os pais, e por último é o pastor é o último que fica sabendo das tretas, mas elas chegam. Eu falo com os meninos, nossa, mas o Thiago já sabe. Eu falei, já sei, porque eu tenho os meus informantes, então eu já sei. Geralmente eu não sou o último, geralmente, às vezes acontece de ficar sabendo por último, para buscar reconciliar aquilo que aconteceu. Mas note, há a necessidade da figura de um terceiro elemento. Da nossa reconciliação com Deus, a necessidade de Cristo Jesus, alguém totalmente santo, alguém totalmente perfeito, alguém que não teve uma mancha de pecado, precisou vir para nos reconciliar com Deus, para nos dar novamente o acesso a Deus. Agora nós podemos orar, agora nós podemos buscar a Deus, agora nós podemos obedecer
aos mandamentos por conta de Cristo Jesus. E uma vez que Ele nos reconciliou, note, o que Deus fez, nos reconciliou por meio de Cristo, e nos reconciliou para quê? Ainda no versículo 18, ele vai dizer, e nos deu um ministério da reconciliação. Talvez para vocês, eu não conheço os adolescentes daqui, mas acredito que já tenha uma caminhada com Cristo, já conheça Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bom. Talvez o enfoque dessa primeira parte seria ainda para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas para vocês, UPA Unida, o foco maior talvez seja nessa segunda parte. Uma vez que Deus nos salvou em Cristo Jesus, que nos reconciliou com Ele, qual é o meu dever agora? Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa função? O texto diz, Ele nos reconciliou e agora nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós, eu e você, independentemente da sua idade, independentemente da sua formação, independentemente se você fez ou se você vai fazer um seminário, um curso teológico, independentemente disso, todos nós recebemos do próprio Deus um ministério. É o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados agora para reconciliar. Mas quem? Quem que eu devo reconciliar? Aqueles que estão brigados, aqueles que estão tretados, aqueles que estão num estado de inimizade, de rebeldia contra o seu Criador, que é o nosso Deus. Cara, foi por isso que Deus te salvou. Deus não te salvou para que você fosse apenas um frequentador da UPA aqui. Deus não te salvou para que você, para que você pudesse apenas ir em acampamentos, acampar dentro, ou desfrutasse de um comodismo de estar aqui. Mas Deus te salvou para te dar um ministério, que é o ministério da reconciliação. Vocês agora, em Cristo Jesus, são reconciliadores. Paulo vai usar uma figura interessante lá no versículo 18. Ele vai dizer que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Alguém manja qual é a função de um embaixador? Qual? Ele vai para um país, quer completar? Você ia falar mais alguma coisa? Ele fala em nome dele? Muito bem. O embaixador é isso, essa figura diplomática que vai até uma outra nação, enviado então por uma nação. Ele vai representar, ele vai fazer lá a diplomacia. Se há algum conflito, ele vai resolver, mas ele não fala em seu próprio nome. Ele fala em nome daquele que o enviou. Paulo está dizendo que vocês foram reconciliados por Deus, foram salvos, perdoados por Deus, para agora serem embaixadores, que não agora mais representam a si mesmos. Olha, não é mais o Tiago na escola, não é mais o João em casa, não é mais a Ana lá com as amigas. Agora são embaixadores de Cristo no colégio, na vizinhança, no condomínio, no prédio, na própria casa. Vocês conseguem ter a dimensão da responsabilidade que é isso? Porque se o embaixador vai para um outro país e faz alguma coisa errada, fala alguma coisa que não deveria falar, porque o embaixador, ele nada mais é do que o portador de uma mensagem. Ele recebe a mensagem e fala, agora você vai lá para aquela nação e vai dizer essa mensagem. Ele não pode
Eu acho, estando lá, discursando lá, falar, eu acho isso. Não, veja, eu acho que seria. Não, ele não pode falar em seu próprio nome, porque ele tem uma mensagem agora para falar. Vocês foram reconciliados por Deus, e agora tem um ministério. Vocês agora têm uma função nesse reino do qual nós agora pertencemos. Não é o reino daqui, não é o reino de São Paulo, do Brasil, mas é o reino de Deus. E cada um aqui agora é chamado para ser esse embaixador. Para não falar mais em seu próprio nome, mas para falar em nome de Cristo. E qual mensagem é essa que vocês devem anunciar? Ele nos dá um ministério, Ele nos vocaciona, mas Ele dá a própria mensagem. Qual mensagem é essa? Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a mensagem que nós agora carregamos, anunciando àqueles que estão no estado de rebeldia, de briga, irados, desprezando a Deus através do seu modo de vida, não buscando seguir a Deus, mas sendo orientados pelos próprios desejos e prazeres. É aquele colega que te oferece uma droga, te oferece um cigarro, te oferece pornografia. É aquele colega que faz você mentir, que te incentiva a mentira, que te desafia a pegar a menina, o menino, porque senão você é zoado. São esses inimigos de Deus, e são para esses que Deus tem te chamado, para ser embaixadores, para anunciar a mensagem não sua, mas de Cristo Jesus. E olha só o tamanho da importância que é a figura do embaixador. O embaixador, ele não pode ir dos países, andar de qualquer jeito, se comportar de qualquer maneira. Há um código de ética, de vestimenta. Graças a Deus, a Bíblia não nos diz que roupa devemos usar, se terno, gravata, se saia longa ou não. Ela nos orienta à moderação, ela nos dá os princípios, mas ela nos orienta a um modo de vida. Ela nos dá um padrão de vida, que é o padrão de excelência, de santidade, de um comportamento diferenciado. Portanto, vocês que são embaixadores, que estão lá na escola de vocês, não é só aquilo que vocês falam, mas também a maneira como vocês vivem. Fala muito sobre o Deus que vocês servem. A maneira como vocês vivem lá na escola fala muito a respeito do Deus que você serve, do Deus que te comissionou, te enviou a ir para lá. A pergunta é: você tem sido um bom embaixador de Jesus Cristo lá na sua escola? Você tem sido um bom representante de Cristo na sua própria família? Você tem sido um bom representante de Cristo entre os seus amigos? As pessoas olham para você, e não por conta da sua vestimenta, mas principalmente por conta da sua conduta, olham para você e falam: você é diferente. Na minha época de adolescência era muito fácil reconhecer um crente, muito fácil. Eu me converti lá nos anos 90, onde estava efervescendo e crescendo a Assembleia de Deus. Então era muito fácil identificar um crente. Era aquele que vestia saias longas, cabelo comprido, não podia TV. Eu tinha amigos que eram frequentadores dessa igreja e não podia nada. A figura que eu tinha de um crente é falar: meu, coisa chata, eu não quero ser crente nunca. Mas até que Deus me alcançou e eu pude compreender o que é de fato o Evangelho e o que Deus realmente quer de nós. Mais do que o moralismo,
Ele quer as nossas vidas e quer colocar para nós um padrão de viver, um modo de viver, que é diferente do modo em que o mundo vive, que é completamente diferente do modo como seus amigos se comportam, de como seus amigos se relacionam com o sexo oposto, como seus amigos se comportam hoje em dia em relação à própria sexualidade, a manifestação da sua sexualidade. Nós temos um modo de viver, e como embaixadores não podemos viver do modo como nós queremos. Paulo fala disso, ele vai falar, olha, agora se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem um novo modo de viver. Ele vai dizer, olha, aqueles que morreram para Cristo, não devem viver mais para si mesmos, mas devem viver para aquele que por quem morreu e ressuscitou. Nós temos agora um modo de vida, um modo de conduta, que é Cristo Jesus. Portanto, como embaixadores de Cristo, essa é a nossa forma de viver. E eu pergunto mais uma vez, como você tem vivido lá na sua escola? Aqui ser crente é muito fácil, muito fácil. Todo mundo está olhando, todo mundo se comporta, ninguém fala palavrão na igreja, ninguém faz nada errado aqui na igreja. Mas e dentro do seu quarto, fechada a porta, e lá com seus amigos, naquela rodinha íntima, qual é o tipo de conversa que sai da sua boca? Hoje nós estamos muito mais interessados em falar sobre política, estamos muito mais interessados em falar sobre jogo, e logo tem o Mengão jogando aí. Será que vai dar Mengão ou Atlético? Vamos secar, né, galera? Cadê os corintianos? Vamos secar. Tá vendo? Muito mais fácil ficar falando de futebol, de falar de vídeo, de TikTok. Muito mais fácil falar do outro e mal do outro, e fofocar a respeito do outro, do que da nossa boca sair a mensagem, que é a única mensagem capaz de transformar vidas. Para isso, nós temos vergonha. Para isso, nós deixamos o nosso crachá de embaixadores, lá guardado na nossa Bíblia, que só é visitada aos domingos, e olhe lá. Deixamos essa roupa de embaixadores, de crentes, só quando estamos na presença dos nossos líderes e pastores. Mas quando saímos da porta, quando estamos lá na escola, vivemos para nós mesmos, vivemos do jeito que queremos, conduzidos pela nossa própria felicidade. Há um erro grave, talvez você ainda não tenha entendido a mensagem da salvação. Talvez ainda você não tenha de fato sido reconciliado com Deus. E o meu convite é para que você faça uma reflexão sobre o modo como você tem vivido. Tem refletido aquilo que você crê? Se não, faça uma avaliação da sua vida. Reconheça o que você não tem feito, peça perdão e busque hoje ainda. Não espere mudar o ano. Não, a partir do ano que vem, como todo bom estudante diz, não, o ano que vem eu vou pegar mais firme na escola. Não, ano que vem eu vou estudar. Comece hoje. Se Deus tem dado oportunidade para você viver o hoje, viva a mudança hoje. Aquilo que você quer ser no futuro, comece a viver hoje. Não espere a virada do ano para começar um novo plano de leitura da Bíblia. Comece hoje a ler a tua palavra. Comece hoje com resoluções. Eu vou mudar aqui, eu vou fazer isso, eu vou parar de fazer isso. Eu vou confessar o meu pecado para fulano de tal, vai ser assim, assim. Proponha essa mudança para de fato viver como um embaixador de Cristo. Essa é a nossa função. Portanto, se você ainda não reconhece isso, peça perdão e viva.
e se disponha a ser usado por Deus, cara, isso é o mais bonito de tudo. Deus usar pecadores como nós, adolescentes como vocês, porque foi por um adolescente, um amigo meu que me convidou, é que hoje eu posso estar aqui. Quantos aqui foram frutos de convites, ou quantos aqui poderiam estar aqui, firmes, através do seu convite? Seja um embaixador de Jesus Cristo, onde você estiver, vivendo de acordo com Ele, trazendo não a sua mensagem, mas a mensagem que Deus nos deu, que Deus nos enviou, que é o seu próprio Filho, que tem reconciliado o mundo consigo mesmo. Ontem, ainda na nossa UPA, eu falava com os adolescentes, desafiando-os justamente para isso. Eu não sei quanto tempo Deus vai dar a vocês. Eu não sei até quando vocês vão estar na escola que estão morando, onde estão morando. A adolescência passa assim rapidamente. O ciclo social de vocês diminui drasticamente. Hoje que você talvez se considere aí ter 10, 15, 20 amigos, quando chegar na época da faculdade, isso vai reduzir por menos da metade. Você vai poder contar na palma das suas mãos. E olha quanto poder de influência vocês têm na escola de vocês. Eu não estou lá, Jonathan não está lá, os conselheiros, os seus pais não estão lá na sua escola. Eu não tenho a liberdade de chegar lá e pregar o evangelho para os seus amigos. Mas vocês têm. Vocês têm essa oportunidade. Porque se Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo, não foi à toa. Foi para que nós também tivéssemos esse ministério da reconciliação. Porque essa é a condição do mundo, está perdido. O mundo está perdido. E para vocês aqui não é difícil ver isso. Ao olhar para essa rua e ver a capacidade que um ser humano pode chegar, através das suas próprias escolhas, está aí. Está aqui na rua de vocês. Ah, mas eu jamais faria isso. Pergunte para algum deles, se algum dia eles pensaram em estar aqui. Se algum dia foi projeto de vida deles, morar na rua, ser usuário de drogas. Ninguém tem um projeto de vida com esse. Ninguém. Mas pelas suas próprias escolhas e decisões. Porque eles escolheram isso. Estão onde estão. Os seus amigos estão caminhando disso para pior. Porque o que é pior que isso? É viver eternamente nessa condição de miserabilidade, de no estado de rebelião contra Deus. E vocês foram salvos, foram chamados para exercerem esse ministério, reconciliar os seus amigos com Deus, por meio de Cristo. Por isso, assumam a identidade que Deus deu a vocês. Vivam, aqueles que estão em Cristo, vivam com essa nova identidade. Assumam a função que Deus deu a vocês. Somos embaixadores de Jesus Cristo. Com essa visão, eu tenho certeza de que você vai se relacionar com o mundo, com o entretenimento, com os seus amigos de uma outra perspectiva. Você não vai mais ficar perdendo tanto tempo rolando o dedo no seu Instagram ou no seu TikTok. Você não vai mais ficar perdendo tempo com amizades, perdendo oportunidade de compartilhar a mensagem que te salvou.
ouvindo eles falarem baboseiras, piadas sujas, fofocando um do outro, e indo para o inferno, enquanto vocês, bonitinhos, que creram, irão para o céu. Se vocês entenderem qual é a função de vocês, entenderem que vocês foram chamados por Deus para serem embaixadores, para anunciar essa mensagem de reconciliação, eu tenho certeza que a vida, a forma como vocês enxergam o mundo vai mudar. Até mesmo a forma como vocês encaram os estudos. Você está estudando para quê? Não é para ser um bom profissional. Não deveria, para passar na melhor faculdade. Tudo isso é instrumento de Deus para que você pregue o Evangelho. A escola é um instrumento de Deus para que você viva ali como embaixador, para que você pregue o Evangelho. Quando você for escolher uma faculdade, não é para ter uma profissão, mas é para que você ali na faculdade seja um embaixador e pregue o Evangelho. Para quando ter um emprego, não é só para trabalhar e ganhar dinheiro, mas é para que no teu emprego você seja um embaixador de Cristo e pregue o Evangelho. Para que você tem família? Não é simplesmente para você ter um bom retrato, mostrar para os outros, olha que família linda que eu tenho. Mas é para amar a sua esposa como Cristo amou, e pregar o Evangelho aos seus filhos, para que eles venham crer, e crendo, possam fazer discípulos, possam influenciar esse mundo e serem embaixadores de Jesus Cristo. Está vendo como muda a ótica? De um mundo centrado em você, você tem seus amigos porque você acha legal, você vai à escola porque seus pais te obrigam, porque você tem que garantir um futuro, e aí então passa uma faculdade, acha um emprego, mas tudo para si. Não é isso para que Deus nos chamou, porque esse mundo aqui é passageiro. Veja, não estou dizendo que tudo isso não é importante, claro que é. Tu tem que ser um bom aluno, tu tem que ser um melhor aluno para conseguir a melhor faculdade, para conseguir o melhor emprego. Mas para que tudo isso seja instrumento de Deus, para você ser embaixador, para anunciar a mensagem da salvação, porque no final de tudo, o que vai ficar? O que vai ficar? A casa que você construiu? A família que você formou? Os filhos que você teve? Nosso mundo não é daqui. Nós somos embaixadores, mas não deste reino, do reino celestial, daquele que está por vir. E veja, Deus tem sido misericordioso, nos dando esse ministério, para que nós possamos representá-lo por onde formos. Mas haverá um tempo, e esse tempo se aproxima, de que já não haverá mais o tempo da reconciliação. Aqueles que ouviram e creram serão salvos. Os que não serão condenados eternamente. É isso que motiva Jonathan a trabalhar com vocês. E a partir do ano que vem, a anunciar essa mensagem para lugares onde pessoas não estão, têm dificuldade de ir, onde não conhecem o Evangelho. Mas Deus tem dado a vocês esse ministério da reconciliação, para ser exercido aqui e agora, na sua escola, na sua casa, entre os seus amigos. Que Deus use a vida de vocês, que Deus continue usando essa UPA, para que no ano que vem, mais adolescentes possam estar aqui, não simplesmente para encher bancos, mas para que você faça diferença na vida desses adolescentes, para que possam caminhar aqui num lugar tranquilo, sadio, para que conheçam novas amizades, se firmem no caminho com Cristo Jesus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
Esse é o seu ministério. Essa UPA foi chamada para reconciliar o mundo com Deus por meio de Cristo.